A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e hoje trataremos de uma temática bastante importante, bastante relevante, e a temática é: o templo milenar será reconstruído ou será construído? Existem muitas especulações acerca desta temática, mas hoje iremos lançar luz, esposar acerca desse suposto, templo que será construído. Muitas pessoas dizem que será construído, outras pessoas dizem que não será, mas vamos ver aquilo que a Bíblia Sagrada apresenta para nós. Eu particularmente acredito que sim, haverá um templo físico no período milenial. E a Bíblia apresenta para nós que o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, construirá o templo. E quando eu digo que Ele construirá o templo, dará ordem para este templo ser construído. E temos aqui uma clara evidência nas Escrituras que sim, esse templo será construído no período milenial. Temos Zacarias capítulo 6, 12 e 13 nos diz assim: e fala-lhe dizendo, assim fala e diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. É uma referência ao Senhor Jesus Cristo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Então veja que a Bíblia está dizendo que o Senhor Jesus Cristo edificará o templo do Senhor. Porque sabemos que no período tribulacional, haverá aí uma reconstrução do terceiro templo, porque entendemos que o primeiro templo foi destruído pelos babilônicos, o segundo templo foi saqueado pelo general Tito e todo o seu exército no ano 70, e para o período tribulacional, a Bíblia vai dizer que o anticristo vai adentrar dentro do templo, vai profanar o templo, vai impedir o culto judaico, e para isso haverá um templo, tem que haver um templo. A Bíblia diz em Tessalonicenses que ele vai se assentar, querendo ser Deus. Isso está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, nos diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, haverá um templo, porque no ano 70, o general Tito e seus exércitos destruíram o templo e não mais foi construído. Mas no período tribulacional, uns dizem que o anticristo dará ordem para a reconstrução do templo, outros defendem que esse templo, antes do surgimento do anticristo, já estará construído. Mas o que entendemos pela Bíblia é que no período tribulacional haverá um templo, esse templo que foi destruído pelo general Tito no ano 70, ele vai ser reconstruído e o anticristo vai profanar dentro do templo. Lógico que esse templo será destruído pelos juízos de Deus no período tribulacional, e precisamente falando nos três finais, o segundo período dos 7 anos, que é os 3 anos e meio finais, onde os juízos de Deus serão mais intensificados, e esse templo será destruído. Só que a Bíblia Sagrada apresenta para nós que haverá sim um outro templo no período milenial. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo não pode assentar-se aonde o anticristo ele profanou, aonde o anticristo ele usou de palavras de blasfêmia contra o nosso Deus. Então esse templo será destruído e o templo milenar será reconstruído. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo vai se assentar neste templo e vai trazer a glória. Se observarmos no versículo 3, vai dizer assim: ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória e assentar-se-á e dominará o seu trono e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos. Então veja que a Bíblia está mostrando para nós, nós devemos sim fazermos uma exegese digna e
leal, porque muitas pessoas que não acreditam que o templo será reconstruído, passa diante de 2 versículos e outras passagens que eu vou mostrar aqui e alegorizam ao seu bel prazer, mas a Bíblia está bem clara, afirmando de forma bem clara que haverá sim uma reconstrução, né? O próprio Senhor Jesus Cristo vai edificar esse templo no período milenial e ele vai se sentar no templo e vai trazer a sua glória, né? Sabemos que os 1000 anos, né, do período milenial não é espiritual, nem se pode alegorizar, é a própria Bíblia que está dizendo que vai ser 1000 anos literais. Então a Bíblia está dizendo que ele mesmo edificará o templo e vai se sentar no templo e vai trazer a glória, né? E a Bíblia é bem clara e específica, ele diz: eis aqui o homem cujo nome é renovo. Se essa referência não for do nosso Senhor Jesus Cristo, eu não sei de quem é essa referência, porque só existe, né, um homem que traz renovo para toda a humanidade, certo? A não ser o Senhor Jesus Cristo. Nenhum outro traz a não ser o Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele reinar na terra durante 1000 anos, ele trará renovo, renovação. Haverá renovação na parte animal, na parte vegetal, global, né? Porque o período milenial é um período de reconstrução. E a Bíblia vai dizer que Jerusalém será reconstruída, porque houve muito aí flagelos no período tribulacional, os juízos de Deus, né, foi derramado sobre a terra e de certa forma a terra foi danificada, mas no período milenial essa terra será transformada, né, reformada, e a própria Bíblia fala sobre isso. Temos também Salmos de número Salmo de número 102, versos 15 e 16 nos diz assim: então as nações temerão o nome do Senhor. Que nações são essas? São as nações que povoarão o milênio, né? E todos os reis da terra a sua glória. Veja o verso 15. Então as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a sua glória. Verso 16. Quando o Senhor edificar a Sião, Sião aqui é uma referência a Jerusalém, e na sua glória se manifestar. Então o que é que a Bíblia está dizendo? Quando acontecer a manifestação do Senhor Jesus Cristo em poder e grande glória, né, ocorre aí a batalha do Armagedon, né, depois ocorre o julgamento das nações, o diabo é preso por 1000 anos, Cristo estabelece o seu reino milenar, né, porque o diabo ele vai ser justamente preso para que Cristo estabeleça o reino milenar, não por causa que Cristo vai ser tentado, mas por causa das nações, né? Porque muitos hoje dizem assim: eu não sirvo a Deus, porque é muito difícil, existe uma operação aí de Satanás que nos deixa. Agora, no período milenial, não. O diabo estará preso. Então, veja que vai ser algo melhor de servir ao Senhor Jesus Cristo, né? Não haverá o agente, né, do pecado direto, né, na vida daqueles que habitam no período milenial. Lembrando que no período milenial haverá pecado, porque o diabo nos tenta a partir da nossa natureza. Então o pecado ele está dentro do ser humano, né? Mas será mais fácil com o diabo preso, né? Só que existirá aí a última revolta de Satanás, né, que provará sim se as pessoas estão totalmente regeneradas. E isso eu estou falando dos povos naturais e aqueles que nascerem, né, no período milenial, porque o processo de salvação é o mesmo, né? Devemos, aqueles que estiverem no milênio, a igreja já estará em outro patamar, com os corpos glorificados, né? Ela regirá com vara de ferro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? No período milenial, as nações, né? Os povos naturais que adentrarem no milênio. Então veja que no milênio, né, será mais fácil servir ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas será aí, né, todos esses com os corpos naturais, as nações com os corpos naturais,
deverão aí passar por a última revolta de Satanás. Isso que não estiverem regenerados irão aí se rebelar contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Indo para seus próprios deleites. Mas a Bíblia está dizendo que Cristo vai se manifestar. Após a sua manifestação ocorre o Armagedon, né? Depois o julgamento das nações, o diabo é aprisionado e Cristo estabelece um milênio, 1000 anos literais. E depois, né, como estamos falando do milênio, né, o próprio Jesus no período milenial vai reconstruir, né, vai haver uma construção do templo para que ele venha habitar dentro do templo, a sua presença, né, literal vai estar ali dentro do templo, ele trará a sua glória. Isso é a Bíblia que diz. Temos também Jeremias falando sobre a construção deste templo, né? Jeremias. Muitas pessoas acabam dizendo, nós não temos argumento bíblico, mas está na Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada que mostra para nós, né? Temos Jeremias, eu anotei aqui, Jeremias capítulo 31, versículo 38 até o 40. Deus diz assim, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina, e a linha de medir estender-se-á para diante até o outeiro de Gared, e virar-se-á para Goa. Aí versículo 40. E todo o vale dos cadáveres e da cinza de todos os campos, até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Não se arrancarão, nem se derribarão, mas eternamente. Então veja que não haverá, né, danificação, né, depois das coisas reconstruídas no milênio, e isso será para sempre, porque entendemos que após o milênio existe aí a última revolta de Satanás, né? Só que o próprio Cristo colocará termo, né, ao império de Satanás e será destruído. Depois do milênio vem aí o estado eterno, novo céu e nova terra. Então veja que no período milenial, né, não se arrancarão nem se derrubarão mais eternamente. Então veja que o controle, né, no período milenial será do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Enquanto hoje existem diversas catástrofes produzidas pelo próprio ser humano, né, num período milenial não será dessa forma. O reino será teocrático, onde o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo reinará, e esse reino será justo, né? A Bíblia mostra em Apocalipse, né, que ele é um justo juiz, né? Se observarmos Apocalipse capítulo 19, versículo de número 11, nos diz assim: e vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Veja, e julga e peleja com justiça. Então, ele é justo. No período milenial, né, não haverá corrupção, porque o Senhor, o governante principal, o Senhor Jesus Cristo, é justo, fiel e verdadeiro. Temos aqui Ezequiel, né, uma referência bastante importante, né, Ezequiel capítulo de número 43, versículo de número do 4 ao 9, que nos diz assim: e a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu o templo. E eu ouvi uma voz que me foi dirigida dentro do templo. E o homem se pôs junto de mim. E me disse: filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel. Né? Onde Cristo habitará? Em Jerusalém, no meio dos filhos de Israel. Lógico, dos israelitas, dos judeus que reconheceram a Cristo como legítimo e único Salvador, né? Para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo,
nem eles nem os seus reis, com as suas prostituições e com os seus cadáveres de seus reis nos seus altos. Então veja que, né, o próprio Senhor vai edificar o templo no período milenial, ele vai se assentar e ele vai reinar, né, entre os filhos de Israel. Como eu falei, entre os que forem absolvidos, né, porque a Bíblia diz que nem todo Israel será salvo, né? Só aqueles que reconhecerão Cristo como legítimo e único Salvador. Uns serão mortos, né, pela perseguição do anticristo, outros serão preservados, né, um pequeno número, o remanescente, né, serão preservados, Deus os levará para um lugar seguro, né, muitos irão morrer, mas só adentrará no milênio aqueles judeus que reconheceram Cristo como legítimo e único Salvador. Amém? Então, este foi mais um vídeo. Então, sim, existirá um templo milenar que o próprio Senhor vai construir. Zacarias, capítulo de número 6, versículo 12 e 13, Salmos, de número 102, verso 15 e 16. Temos Jeremias 31, do 38 ao 40. Temos Ezequiel 43, do 4 ao 9. Tudo isso é uma referência a esse templo milenar, que o nosso Senhor vai assentar-se dentro do templo e trará a sua glória e será sacerdote, né? Então, isso é explícito na Bíblia Sagrada. Então, muitas pessoas acabam dizendo, eu não acredito, mas é o que a Bíblia está dizendo. Então, haverá sim um templo no período milenial, um período de 1000 anos. Amém? Este foi mais um vídeo, que você possa se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar, para que a palavra do Senhor seja propagada. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.